Oi, eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, gravo entrevistas em vídeo e quem me acompanha sabe que estou há meses entrevistando presos políticos do 8 de janeiro. Hoje eu converso com mais uma delas. Regina Modesto é uma engenheira civil e mecânica que foi sozinha a Brasília, estava sem nenhum amigo, sem nenhum conhecido, participou da manifestação na Praça dos Três Poderes, acabou subindo a rampa do Senado e, convidada por um policial legislativo, lá de cima da cúpula, entrou por uma portinha e acabou se recolhendo no plenário do Senado, onde nada foi depredado. Pois esta engenheira de 55 anos está condenada a 17 anos de cadeia, sendo torturada psicologicamente todos os dias sem saber quando será de volta chamada à colmeia onde ela já esteve por 7 meses. É mais uma história absurda desse abuso de autoridade da democracia relativa do Brasil. Antes de você assistir à entrevista, eu quero te convidar a se juntar à nossa comunidade de assinantes da Gazeta do Povo. O Brasil tem 200 milhões de habitantes e você pode achar que num universo tão grande seria fácil o jornal encontrar pessoas com os mesmos valores para nos apoiar, mas a verdade é que isso é bem mais difícil do que parece. Muito pouca gente entende o valor da informação de qualidade e como é preciso apoiar uma fonte segura na qual a gente possa confiar. Então, o meu convite é para você se juntar à comunidade de assinantes e de pessoas que querem construir um país mais livre e próspero. Não espere que outros façam isso por você. Aproveite a promoção, você pode assinar por apenas R$ 1,90 por mês nos 2 primeiros meses para experimentar o nosso jornalismo e, claro, pode sair a hora que quiser, mas a gente acredita que você vai gostar e vai continuar conosco. O link para aproveitar essa promoção está na descrição do vídeo ou pelo código da tela. Vale muito a pena. Fique agora com mais uma entrevista de preso político do Brasil. Eu estou então aqui com a Regina Modesto, que é engenheira civil e mecânica e é uma presa política do Brasil. Vai nos contar agora a sua história. Muito obrigada, Regina, por aceitar contar a sua história aqui para os assinantes e para os seguidores da Gazeta do Povo. É muito importante que o Brasil conheça as histórias, né? A história de cada um desses mais de 2.000 presos políticos e entenda o nível de abuso de autoridade que pesa sobre vocês. Então vamos lá, quem é Regina Modesto? Se apresente aí para a gente. Bom dia, Cristina. Bom dia a todos que vão estar visualizando essa gravação. Eu fico muito feliz de você ter me convidado a expor a minha história, o meu histórico de vida. Eu sou uma engenheira cristã, pastora, tenho um filho de 26 anos, ex-estudante de medicina, devido a todo esse trâmite que aconteceu comigo, ele teve que largar a faculdade de medicina no Rio de Janeiro. Ele é formado em gestão hospitalar. Graças a Deus, ele conseguiu um trabalho no Hospital de Patriotas em São Paulo, ele está trabalhando, mas muito infeliz, muito insatisfeito, porque o sonho dele era ser médico, e devido a todo esse transtorno que eu tive na minha vida acabou acarretando uma insatisfação na vida do meu filho, profissional. Mas sou de São Paulo, sou uma pessoa que nunca tive problemas com a justiça, sou de família militar, né? Então fui criada numa democracia militar. Eu sou fruto da democracia militar. Sou eu aqui, formada, com uma empresa, gerava, né? Agora eu não estou gerando mais, mas gerava trabalhos, conseguia ajudar o país na construção, uma construção produtiva na área profissional, na construção civil. Enfim. E aí você foi para Brasília no 8 de janeiro, foi isso? Na verdade, eu fui um dia antes, Cristina. Eu fui de carro, tá? Eu não fui de ônibus. Nós estávamos no movimento lá do Sudeste, então nós soubemos Movimento do que... Sudeste, só para esclarecer, era aquela manifestação na frente do Comando Militar do Sudeste em São Paulo.
quartel, que nós Isso. estávamos lá Uhum. pacificamente. Muitos ficaram 69 dias, 68, enfim. E nós ficamos sabendo que ia um grupo de evangélicos para lá para orar, realmente, para a gente ir até o QG lá de Brasília. Uhum. Até então, eu não estava sabendo da manifestação que aconteceria nos Três Poderes. E eu peguei meu carro e fui. Eu falei, eu vou de carro porque eu tinha compromissos durante a semana. E eu falei assim, bom, se eu for de ônibus com o pessoal, eu não vou ter livre-arbítrio de poder retornar à Voltar. minha cidade, voltar. E aí eu fui de carro, porque o meu intuito era chegar no sábado à noite e no domingo, e segunda de manhã eu voltaria, pegaria a estrada para São Paulo. Por isso o motivo de ir de carro. E fui. Cheguei no sábado à noite, Foi dormi, sozinha, Regina? fui. Fui porque muitos foram de carro, Uhum. muitos foram. E eu fui sozinha porque tinha algumas pessoas que iriam, mas eu falei, como eu ia mais cedo e essas pessoas não poderiam ir, então eu acabei indo sozinha. Cheguei em Brasília, estacionei meu carro no Colpex, eles autorizaram, Que é o comando do Exército lá. o Exército autorizou o estacionamento no Colpex. E eu falei, bom, eu não vou em hotel, nada, e acabei dormindo mesmo dentro do carro. Aí de manhã Isso do dia 7 para o dia 8. Isso, eu cheguei à noite, no Uhum. sábado à noite, por volta acho que de umas 9 horas, 21 horas mais ou menos, eu não me recordo. Só Uhum. sei que já se passava depois das 18 horas. Descansei aí no domingo e eu tenho problema de diverticulite, então eu não posso comer nada das barracas. Eu levei uma dieta e aí, enfim. E no domingo eu dei uma volta pelo QG, nós até encontramos um grupo de evangélicos, oramos, enfim, tinha os católicos e tinha o pessoal que estava lá na manifestação pacífica. E aí nós ficamos sabendo que eles iam fazer um ato na frente da Praça Três Poderes. Mas era o quê? Era para nós irmos, ficarmos lá no gramado, orar e voltar, para deixar marcado aquela data de uma manifestação pacífica. Isso, pelo menos, é o que eu tinha de informação do pessoal dos evangélicos. Uhum. E aí, enfim, eu saí lá do QG, era depois das 14 horas. Que é Porque bom eu não me. lembrar, né? Fica a 8 quilômetros da Praça dos Três Poderes. Isso. E eu não estava muito bem, eu não passei muito bem. Eu não sei se a minha alimentação estragou e eu tive uma disfunção intestinal muito forte. E aí eu falei, acho que eu não vou, acho que eu vou ficar. Aí, enfim, eu falei, bom, todo mundo está indo, né? É um ato pacífico. E aí eu dei uma melhorada e eu fui a pé até a avenida e peguei um Uber. Eu fui de Uber. Eu não fui a Uhum. pé. E cheguei de Uber lá. Estava tudo tranquilo, Cristina. Estava assim. Isso já era que horas, mais ou menos, tem ideia? Era umas 14h30, eu acho que o Uber chegou lá na porta. Sabe a entrada onde é a igreja? Uhum. Eu entrei, o Uber me deixou naquela entrada, daquela pista que passa a igreja e você vai em sentido à Praça Três Poderes. E eu cheguei lá, já Uma barreira eles tinham policial, né? uma barreira, mas com aquelas grades de Hum. alumínio. Uhum. Mas eles estavam permitindo que as pessoas passassem a pé, não de carro. E tudo bem. Tinha até uma. Você chegou a Como passar por revista, porque muita gente diz que foi Sim, revistado, teve mochila revistada. eu parei antes da barreira e comprei uma garrafinha de água de coco de um rapaz, um ambulante que estava lá. Aí eu passei, aí a policial falou: olha, eu tenho que revistá-la. Eu falei: tudo bem, né? Na minha bolsa só tinha o meu celular, a Bíblia eu deixei no carro porque era muito pesada, eu tenho a Bíblia no celular,
estava a chave do carro, meus documentos, e tinha um desodorante spray, e, enfim, e a água. Ela falou, esse desodorante spray você não pode levar. Aí eu dei até para a esposa do ambulante, né? E era caro, né? Eu falei, toma aí. Aí eu abençoei a esposa dele, e ela me revistou mesmo, Cristina. Ela fez uma revista bem pesada, tocando como se a gente fosse, vamos ver, uma pessoa Suspeita. suspeita, vamos dizer assim. E aí de lá eu fui caminhando. E estava super tranquilo, todo mundo pacificamente, falando, conversando. E eu cheguei na rampa que dá ali no Congresso, que dá para a parte do Senado. Eu não fui para o Planalto. E estava ali, eu estava no gramado, aí pessoas estavam orando, eu fiquei ali. Aí eu subi essa rampa para tirar uma foto e ir orar lá. Aí tirei a foto, uma pessoa tirou para mim uma foto com a bandeira. E quando nós tinha vários evangélicos lá em cima e todos iam orar, e muitos eu não conhecia ali, não conhecia, não conhecia. Começaram as bombas. Eu acho que eram umas 14h50, Já tinha 14h40. helicóptero sobrevoando a praça? Ainda não, só tinha carros, eu não sei se é Força Nacional, e tinha da Polícia Federal. Aí começaram as bombas. E aí essa fumaça começou a invadir a lateral dessa parte do prédio. E como você E estava lá em cima, desculpe te interromper, você tinha uma visão privilegiada. Você já via alguma arruaça, alguém nada, brigando, alguma coisa nada. que justificasse que a polícia atirasse bombas nos manifestantes? Não. O povo estava sentado no gramado, muitos de cadeirinha, com crianças, tinha idosos, estava super tranquilo. E o pessoal que estava na rampa estava todo feliz, tirando foto, enfim. E Era você um... ouvia alguma coisa sendo quebrada dentro dos prédios? Porque há Não, relatos de que a depredação começou dentro dos prédios quando os manifestantes ainda chegavam para a manifestação. não. Não Eu ouvia estava também. nessa rampa, não, não, não. Essa rampa e a parte de cima, onde tem os dois copos, né? Aham, aquelas cúpulas, né? É a cúpula, Uhum. né? E aí o que acontece? Essa fumaça começou a vir e as pessoas começaram a ficar apavoradas. Aí, numa dessas cúpulas, que é para baixo, tem uma porta que eu não tinha visto. E essa porta, ela se abriu de dentro para fora. E tinha um homem todo de preto, que era uma farda. E ele falava: se acolhe, porque vocês vão se machucar aí dentro, aí fora. E as pessoas, Aparentemente um policial legislativo, alguém de dentro do com Congresso. certeza, eu não consegui identificar o rosto dele, porque ele estava com o capacete, não dava para identificar o rosto dele. E ele abriu essa porta de dentro para Mas fora. quer dizer, essa é uma informação importante que você traz. Era um policial legislativo que estava dentro do Congresso de capacete. Isso. Não é, Eu não consegui abrir não o é um rosto. instrumento de trabalho habitual para local interno. Já é estranho isso. Mas ok, ele E eu abriu falei essa porta e convidou vocês para entrarem. isso. E eu falei isso no meu depoimento. Na minha oitiva, eu falei. E aí, o Uhum. que aconteceu? As pessoas começaram a ficar apavoradas. Eu estava no meio daquelas pessoas. E eu, praticamente, eu fui induzida a entrar junto com essas pessoas. E quando nós entramos, estava tranquilo. Aí, nós descemos uma escada que dá para um saguão. E a gente conseguiu ver a cúpula do plenário, que eu queria Uhum. ficar ali, eu não conseguia descer. Aí eu fui com essas pessoas e a gente acabou entrando nesse saguão. O saguão, Cristina, já estava, os vidros já estavam quebrados do saguão. Aí me bateu o desespero. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? E tinham senhoras, tinham crianças lá dentro de chinelo, de havaiana, de sandália, e os vidros estavam esparramados no chão. Aí tinha Quer dizer, qualquer empurra-empurra ali, as pessoas iam se machucar. que ia se machucar. Aí o que aconteceu? Eu vou te falar o que eu fiz. Tinha tinha
uma segurança terceirizada lá dentro, um senhor, de braços cruzados, uniformizado, eu não me recordo o nome da empresa, todo de preto. Aí eu fui falar com ele, falei, escuta, o que aconteceu aqui? Está quebrado, e tem crianças, e o policial abriu lá em cima, falou que a gente ia estar seguro aqui dentro, enfim. Ele falou, ó, eu não posso dizer nada, eu só estou seguindo ordens. E se a senhora estiver incomodada, tem rodo e vassoura lá no banheiro, que era uma escadinha que você descia, e a senhora junto. E o que eu fiz isso, Cristina? Eu desci e peguei um rodo. Não tinha vassoura. Aí eu comecei a puxar para centralizar nas esteiras e aonde é o detector de metais. E eu comecei a puxar. Para limpar aquela Porque, área do vidro quebrado para que ninguém se cortasse. e aí, até veio uma patriota, ela é do Rio Grande do Sul. Ela falou, daqui que eu ajudo você, patriota. Aí eu falei, de onde você é? Ela falou, eu sou gaúcha, eu sou do Rio Grande do Sul. E ela finalizou puxando. E nós puxamos todo aquele vidro quebrado no chão, ficou concentrado ali nas esteiras. Mas não deu menos de 10 minutos, existe duas escadas, por onde eu desci, e uma outra escada que não sei para onde, para Dá acesso a algum outro ambiente, né? o Uhum. local do prédio. Eu não sei onde fica. Eu só sei que tinha várias pessoas ali e começaram a vir fumaça, e tinha uma porta blindada que tinha alguns policiais que eles estavam ali dentro, que eu acabei esquecendo até de falar isso no meu depoimento. E essas pessoas começaram a se afastar e vir na área do saguão. Aí eu socorri uma senhora, um senhor, eu molhei, eu tinha uma toalhinha Porque já estavam até intoxicados com aquele gás. com a água, eu molhei, eu trouxe eles, e eu comecei a me apavorar. Eu falei, meu Deus, lá fora e aqui dentro. Aí eu falei, aqui eu não posso ficar. Me bateu um desespero, porque eu nunca tive numa situação De de, conflito, né? de conflito, de bagunça, de quebra, de confusão. Nunca tive isso. Nunca tive essa situação, né, essa experiência. E aí eu voltei. Quando eu subi as escadas, eu vi um corredor que dava para o plenário do Senado. E lá eu fiquei. Entrou Eu no fiquei, plenário, estava aberto. estava aberto, tinha pessoas lá orando, tinha pessoas sentadas, tinha algumas pessoas lá. E lá eu fiquei. Até eu fiz uma filmagem, eu brinquei com o rapaz que estava lá. Falei, ó, a gente vai ter que esperar o exército vir, Eu já porque agora entrevistei, Regina, outros presos do plenário do Senado, que são 38, sendo que sim, uma, sabe-se lá por quê, foi liberada quando estava lá no. Vocês ficaram presos no estacionamento do Senado, no sim, subsolo eu vou depois, contar né? essa O Clezão estava nessa turma, o Clezão que veio a falecer na Papuda meses depois. sim, E a perícia do Senado, isso eu gosto sempre de esclarecer, deu um laudo dizendo que nada foi depredado no não, Senado. Eles detectaram apenas a falta de um parafuso de um microfone que não sabiam dizer se foi no dia 8 ou se foi no uso pelos senadores no ano legislativo anterior que aquele parafuso se perdeu. Enfim, e 38 pessoas foram presas, você era uma delas, então. sim. Eu entrei e fiquei. Aí vieram os policiais. Tinha Aí policiais, pois é. do Legislativo, que o Wallace me reconheceu numa das audiências de defesa do STF, O Wallace é um né? desses policiais. É um desses Porque policiais. eles Eu tiravam conversei, fotos com os manifestantes, e essa cena foi mostrada já em imagens. aí eles falaram: fiquem aqui, que vocês vão ficar seguros até finalizar o que está lá fora. Porque eram pessoas acima de 40, 50 anos, Cristina. Eram poucas pessoas que tinham 30 anos ou Uhum, 20 e poucos anos. Eram pessoas igual eu, eu tenho 55. Então, pessoas de 50, de 60 anos, de 70. Eram pessoas mais maduras que estavam lá dentro. E uhum. ficaram acolhidas ali. Então, e nós ficamos ali. Eu recolhi até lixo ali do chão, Cristina. Tem filmagem minha com outras patriotas, a gente recolhendo lixo, deixando organizado antes de sair dali. Então, acho que era por volta de umas 18h40 que eles pediram para a gente sair do local
e eles estavam orientando a gente para ir para um corredor que foi para o estacionamento. Ali começou o terrorismo. Sem voz de Aí, prisão, né? Nunca deram voz de prisão para vocês. não, tem alguma filmagem que deram para uma pessoa lá, que eu não lembro, mas é porque o policial estava nervoso com a pessoa. Ou você sai ou eu vou De prender. prender. Sim. Mas fora Mas isso, não, eles estavam conduzindo vocês para sair ali, orientando como se fosse agora saem em segurança. quando chegou lá, eles dividiram metade para um lado do estacionamento, que eu fiquei para o canil, e o outro lado foram as outras pessoas, aonde ficou essa mulher que foi Liberada. liberada. Uhum. Que Tá? saiu, Ela, segundo o relato de uma outra entrevistada minha, saiu dando tchauzinho, fazendo um sinalzinho, indicando que sim, ela não era do grupo de vocês, né, sim, debochando dos que ficavam. isso. E E ela tinha aí, uma pulseirinha branca. Isso que identificava ela, parece que ela tinha uma pulseirinha branca e que por conta dessa pulseirinha ela teria sido liberada. Ninguém nunca explicou, a Polícia Federal não investigou essa história e a sociedade continua sem saber por que pessoas com pulseirinha branca que tinham sido presas foram liberadas no mesmo dia. sim, e essa senhora, eu lembro dela. Ela dizia que estava passando mal, isso e aquilo, mas o tempo todo próximo aos policiais, tá? Ela estava o tempo todo lá dentro do plenário, próximo aos policiais. Isso é um fato que. E lá dentro aconteceu algo muito estranho quando eu estava lá. Entrou um bando de homens com cara pintada, armados, com faca, revólver, com roupa do exército, roupa preta e do exército. Assim, camuflado, Camuflado, sabe? disfarçado de É, roupa do exército. isso. Como se fossem vestimentas do exército. Eles entraram num bando, eles correram no meio do corredor, subiram na parte do mezanino, onde fica a mesa do presidente do Senado. Eles gritaram, eu não entendi o que eles gritaram. Eles tiraram uma foto e os policiais estavam lá dentro, E viram não isso fizeram também. nada, e eles saíram pelo mesmo local que entraram. E os policiais não fizeram nada. Eu indaguei, vocês não vão fazer nada com esse pessoal? Porque a gente percebeu que esse pessoal é um pessoal vândalo. Não eram manifestantes pacíficos iguais a vocês que estavam ali calmamente esperando a situação se acalmar para poder sair. E, e isso eu falei no meu depoimento. E os policiais continuaram no mesmo local, sentados, um olhando o celular, outros de pé, não fizeram nada. Simplesmente nada. Enfim, esse é um detalhe lá de dentro. Mas lá no estacionamento, eles pediram já para deixar a bolsa na frente, colocar o celular no chão e fizeram a revista novamente em nós. E ficamos lá por horas. E ninguém tinha E nada, né? Porque todo mundo tinha entrado já depois de ter passado por revista. sim, e aí ficou ali, a gente não podia tocar no celular, a gente não podia avisar os familiares. Quer dizer, nós ficamos, na verdade, ali, Cristina, 24 horas Sequestro, né? Isso sequestrados, bem dizer, um sequestro, né? Vocês estão como reféns porque obedecendo a sua ordens família sem não sabe de explicação. você, a sua família não sabe de você, a população não sabe que tinha 38 pessoas ali, detidas. Então, começamos a passar mal, porque na época eu estava com hipertensão, eu tinha o hipotireoidismo, meus remédios ficaram no carro, porque eu não ia ficar levando Claro. medicamentos sendo embora. Aí um policial falou: senhora, a senhora não trouxe seus medicamentos? Ué, a senhora veio para cá para essa manifestação pacífica, ele ainda falou ironicamente, e falou assim: vocês não sabiam? Eu falei: eu nem sabia que eu tinha, eu acabei entrando no prédio para me abrigar. Eu falei para ele. A minha pressão subiu, pessoas passaram mal, não tivemos O o próprio que nós. Clezão, eu entrevistei a Roberta Brasil, que é uma estudante de medicina que foi presa também no plenário do Senado, e ela atendeu o Clezão nessa noite, e disse que o próprio Clezão estava com sintomas de princípio de infarto ali naquela madrugada no subsolo do Senado. Tinha um senhor também que estava, que ela também teve ataque epilético. E ela também, e ela foi advertida, e o Sim. policial foi até grosso com ela nas palavras, foi uma forma ameaçadora com ela ali. Ela tentou fazer uma parte de ajudar o próximo. Uhum.
E nós não tivemos, enfim, nós não tivemos assistência mesmo. Não tinha água, não tinha comida, não tinha banheiro, não tinha nada. Nós ficamos no chão gelado, horas e horas ali. Eu me cobri com a minha bandeira, até que, de madrugada, eles me levaram para a sala de interrogatório. Eu falei, eu não quero dar um interrogatório, porque eu não fiz nada. Eu falei, eu quero um advogado, então. E eles me ameaçaram a dar o meu depoimento ali. E Que eles tipo de escreveram ameaça eles faziam? ameaças colocando a mão na cintura, mostrando armas. Arma? E aí eles colocaram o que quiseram no meu depoimento e fizeram eu assinar. Isso eu falei também na minha oitiva. Aí dali Você não pôde nem nós ler o que eles tinham escrito ali, como se tivesse sido um depoimento não, teu? eu não estava nem com o meu óculos, eu não podia nem pegar o meu óculos para enxergar e eu tive que assinar algo no escuro. Foi uma coisa assim, isso para mim não é democracia, né? É uma Então, coação, né? É uma é uma coação. coisa. E, enfim, e aí nós assinamos isso. Aí eu saí, aí depois de algumas horas eles nos direcionaram para uma rampa que dava para a entrada da TV Senado, onde eu fiquei. E tinha tinha um outro vão que essas pessoas que estavam lá do outro lado do estacionamento ficaram. Então, eles dividiram essas 38 pessoas. Em dois grupos. E alguns homens ficaram presos numa cela lá dentro. 4 ou 5 homens, eu não lembro a quantidade, ficaram presos naquela cela. Eles não estavam com a gente ali fora. Então, eu fiquei na entrada da TV Senado. E ali, os funcionários passaram de manhã para trabalhar em cima da gente, tiravam fotos, faziam L, tiravam sarros, faziam piadas. Muitos deles colocaram nas redes sociais as nossas fotos ali, a gente sentado no chão. Foi uma coisa assim humilhante, Cristina, muito humilhante. E a gente não sabia o que ia acontecer com a gente. Aí o que aconteceu? Esses policiais vieram com uma nota de culpa de manhã e falaram: vocês têm que assinar isso aqui. Eu falei: eu não vou assinar. Nessa nota de culpa estava dizendo que o governo era legítimo, que as eleições foram de uma forma Democráticas, democrática transparentes. transparente, e que nós tínhamos praticamente invadido lá, que a gente estava como realmente um invasor de prédio. Eu falei: eu não vou assinar isso. Ele falou: olha, se você não vai assinar, ele usou essa palavra, e eu falei no meu depoimento: você vai apodrecer, você não vai sair daqui. E aí ficou naquela pressão psicológica. E a gente já estava muito mal psicologicamente. Sim. Porque você Que nisso já tinha cidadão. passado quase 24 horas também dessa tortura toda, né? E tortura em todos os sentidos, física, inclusive, porque vocês estavam sem alimento, sem água, sem remédios. Nada. E aí o que aconteceu, Cristina? E pela pressão psicológica, eu falei: eu vou assinar. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que sair daqui. E aí a maioria assinou. Aí apareceu 3 advogados lá, eles acho que liberaram para nós contratarmos. A gente nem sabia quem eram esses advogados. Nós contratamos, assinamos procuração ali na hora. E aí o advogado falou: 24 horas vocês vão ser liberados. Eu falei: não, então tá bom, né? 24 horas a gente ser liberado, nós não fizemos nada. E aí veio o caminhão, veio tipo um caveirão para Levar buscar. vocês. Mas antes disso tem um detalhe. Isso era já por volta do almoço. Do Chegou um dia 9, carro da segunda-feira, dia seguinte já. na segunda-feira, dia 9 de janeiro de 2023. E aí o que aconteceu? Veio um carro da Polícia Federal e saiu algumas marmitas e vieram entregar para nós. Aí isso foi muito cômico, Cristina, porque, assim, foi algo assim. Aí quando nós abrimos a marmita, tinha o quê? Arroz, feijão, o quê? E
picanha. Aí muitos deles começaram a rir. Ó, comam à vontade, porque para onde vocês não vão comer nem metade disso. E aí eu não podia comer aquilo. Eu acabei doando a minha parte para outras pessoas que estavam morrendo de fome. Ali eu acabei ficando sem alimentação. Porque você tem uma dieta restrita por conta dos problemas Eu de saúde. tenho. E aí o que aconteceu, ô, Cristina? De lá eles fizeram a gente entrar nesse caminhão, nesse caveirão, e do caveirão nós fomos para o IML. E no IML nós passamos por uma revista, por uma policial, e eu tenho problema no meu joelho, eu não posso ficar abaixando, levantando, abaixando, levantando. E eu falei, olha, eu posso abaixar até aqui. Aí ela foi grossa comigo, enfim. Ela falou, ó, pôs a mão no meu ombro, abaixa onde você puder aí, que eu preciso fazer a vistoria. Como se a gente estivesse carregando droga na área interna, na nossa parte íntima, né, do corpo. Foi uma coisa, assim, absurda. E de lá, eu fui vistoriada pelo médico, fui atendida pelo médico sozinha. Ele era homem. E eu fiquei nua na frente dele, sozinha. Então, foi assim, humilhação em cima de humilhação, né? E descaso. E cadê os direitos humanos? Cadê os direitos humanos nesse momento para nós, que somos pessoas de bem, que pagam os impostos, que nunca passou por um crime, passagem, E que foi tinha preso. passado por várias revistas até chegar aquele momento ali, né? Porque teve revista antes de chegar na Praça dos Três Poderes, teve revista na hora que estava lá no subsolo do Senado, já sequestrada, teve, Sim, enfim, inúmeras revistas, não precisa esse tipo de na tratamento, né? na entrada lá da igreja, dentro, de novo, com revista. Quer dizer, era humilhação em cima de humilhação, Cristina. Enfim, saímos do ML e fomos para a Colmeia. E nós não sabíamos que ia para Para o presídio. o presídio da Colmeia. Nem sabia o que era a Colmeia, né? Enfim, chegamos lá perdidas, tiraram as nossas coisas, joias. E você não tinha tido autorização para ligar para um parente, para um advogado, para ninguém até aí. Não, só recordando, é que é muita coisa, enfim, eu acabei esquecendo. Quando eu estava lá no estacionamento e o policial veio para pedir que eu fizesse o depoimento, ele falou, você liga agora, você liga para um parente seu. Eu falei, mas como assim? Você liga e diz que está tudo bem, você não vai falar mais do que isso. E ele apontou o dedo na minha cara e falou, você não vai falar nada, você vai falar que está tudo sob controle, que você está bem. Aí, quando eu liguei, eu estava trêmula. Eu falei, filho, mãe, você está bem? Então, eu falei, não estou. Aí ele começou a ficar nervoso comigo, policial. Eu falei, olha, liga para um advogado, dei o nome da pessoa, tudo. Eu falei, olha, ele falou, não. Aí ele falou, não, ela está bem. Ele de fundo falando. Eu falei, não estou bem, eu estou aqui detida dentro do Senado, do estacionamento. E aí ele desligou. O policial que Ele, estava com você desligou, não te deixou relatar para o teu filho o que você estava vivendo. não. E eu falei isso também na minha oitiva. Então, assim, olha a E esse situação. policial, você lembra o nome? Esse é um policial legislativo do Não, Senado. eu não lembro o nome do policial, mas lembro do rosto. Não lembro o nome. Eram muitos policiais. Eles estavam muito. Alguns eram educados, outros muito agressivos, e esse era um deles. Ele era bem agressivo. Agressivo na forma de agir, de falar, de conduzir as pessoas. E eu não lembro. Então, é um detalhe que eu não tinha te falado, de dentro do estacionamento. Mas voltando lá para a colmeia, nós chegamos lá e nós estávamos perdidos. Muitos de nós estávamos com joias, eu estava com joias. E nunca mais vi. Saí de lá, não vi. Sumiram Não com os vi. pertences de vocês. Sumiu. Quer dizer, além de não ter direitos humanos, não tem respeito pela propriedade alheia, pelos bens que não lhe pertencem. E aí, o que aconteceu? Lá, Cristina, eles fizeram outra revista na gente.
Era um tal de revista. De novo, aquele constrangimento todo, sem roupa, gritando, como se vocês fossem traficantes, escondendo drogas no E, corpo. isso. E a policial penal que me atendeu, ela me deu uma roupa usada e transparente. Então, eu estava de lingerie escura, preta, e eu não podia entrar. Então, eu perdi meu sutiã e minha calcinha. Ficou lá. Então, ela me deu uma bermuda, um chinelo usado, uma bermuda usada, estava cheirando. E uma camisa. Tudo transparente. Então, aparecia a parte Os da parte de seios. cima, seios, e da genitália. Então, era vergonhoso, era muito transparente. O branco era um branco mesmo, bem transparente. Enfim, e nós fomos para a ala alfa, que era uma ala de grávidas, era um berçário que tinha lá. Aí deu um colchão fininho, deu um cobertor, que o meu não era novo, também era usado, e nós fomos para essa ala. E aí lá estava sujo, algumas celas, porque você entrava e tinha um hall, tinha um corredor com várias celas, que eram quartos, só que não tem a porta. E lá tinha beliche e tinha também o berço da criança. Então, nós entramos ali, assustadas, chocadas, traumatizadas. Eu não conseguia nem falar. Eu falei, meu Deus, é uma coisa fora da realidade, da nossa realidade. E aí nós entramos ali e eu joguei o meu colchão no chão porque a beliche não tinha estrado. Não tinha o estrado. Então, nós jogamos o chão, imundo o chão, e ali, você acha que eu consegui dormir aquela noite? Nunca. Eu só chorava, orava, pedia misericórdia a Deus, muita chorando. Foi, assim, terrível. Foi uma noite, assim, que não dá para esquecer. Isso Marcou depois de já ter muito, ficado uma noite sem dormir lá no subsolo do Senado. porque a gente ficou sem saber o que seria de nós. Aí, de manhã, apareceu a diretora lá do presídio para dar as boas-vindas, né, para nós e explicar a situação. Ela não falou muito, ao mesmo tempo que ela tinha autoridade, mas ela também, eu via medo no rosto dela, ela olhava cada uma de nós, porque o policial não sabe quem é bandido, quem não é, Cristina. Ele sabe quem é uma pessoa, uma cidadã de bem e uma cidadã do mal. E ali ela viu E pessoas. são policiais penais acostumadas a lidar com mulheres de traficantes que aceitaram entrar para o crime por conta dos seus maridos ou traficantes de fato, convictas de que aquilo era uma forma boa de viver. Algumas, inclusive, assassinas, né? Tem mulheres presas por roubo, por assalto à mão armada. Então, elas estão acostumadas com mulheres que se envolveram com o crime e são de fato criminosas. Obviamente que elas percebiam a diferença, né? Então, e ali foi. Aí ela veio informar que todas nós ali, iríamos para ser transferidas para a ala D, Delta. Aí era para pegar as coisas, os pertences e descer. E nós estávamos ali, só as mulheres do Senado, né? Uhum. Então, e aí nós descemos. E quando nós descemos, encontramos as mulheres que estavam no galpão da Polícia Federal. E era muita mulher. Tinha mais, nós que descemos do Senado, mas do galpão dava mais de 130 mulheres num lugar que só tinha 80, 90 leitos, que é as camas. E não tinha estrado, então era tudo no chão, tumultuado, os vasos sanitários entupidos, não tinha como usar, não tinha papel higiênico, eu não tinha kit de higiene para tomar Diz banho. que Eu demorou um fiquei mês para chegar absorvente, né? Mulheres menstruam também. Não tinha lingerie, então tinha que usar aquela bermuda. É realmente uma situação deplorável. Eu fiquei quase 10 dias sem banho, Cristina. Eu fui para a minha audiência de custódia
sem banho. Eu tentava me lavar e me secar, era uma coisa horrível. Você no chão, sem escova de dente, sem sabor, sem nada, sem nenhum kit de higiene pessoal. E A audiência de aí, custódia demorou vários dias para acontecer também, outra irregularidade. foi vários dias. E o interessante, assim, que eles não, eles tratavam a gente como bandido mesmo, como terrorista. As policiais várias vezes xingavam a gente de terrorista. Várias vezes. Enfim, o que aconteceu dali? Nós ficamos. Aí começou. E eu tinha que comer, né? E eu tenho um histórico de SEACT. Eu tive um câncer na vesícula, parte do estômago e do ventre, que eu não tenho essa parte dos órgãos. Mas que eu estava bem, já estava tudo estabilizado. Eu só estava cuidando da minha diverticulite. Então, assim, o alimento dali não dava para comer. Tinha azedo, e era grãos, e como que eu posso? Os vegetais vinham com cascas enormes, vinham duro, sem estar cozido, vinha parafuso, vinha barro, vinha cabelo. Todas essas histórias eu acho que as outras já relataram Sim, para sim, você. a parte da comida era a parte mais cruel, né, de tudo que vocês passaram, Então, porque relatam muito também da comida azeda e vocês eram obrigados a comer para não morrer. e aí eu comecei a comer, e eu comecei a passar mal. E comecei a passar mal, passar mal. Eu estava sem meu remédio de hipotireoidismo, de hipertensão, e eu não tinha minha dieta, e eu comecei a passar mal. Eu perdi 26 quilos. Tudo bem, eu poderia estar fofinha, mas eu não estava mal de saúde quando eu entrei no sistema carcerário. Uhum. Então, assim, eu estava com a minha saúde controlada. E eu comecei a emagrecer, emagrecer, emagrecer. Aí eu comecei a evacuar sangue lá dentro do sistema prisional. E eles Comecei não a encaminhavam amputar. para médico também. Não. Aí até que veio o Ministério Público. E foi aí que eu abri a boca e falei. Eu falei perante todas as patriotas, ainda a diretora falou que era muito preocupante isso, levantar um líder na ala, que era para eu me calar. Então, eu representei nesse momento no Ministério Público as patriotas, falando das nossas condições de comida, Uhum. como a gente dormia, não tinha quase banho de sol, e referente às nossas roupas, e a água era a mesma do tanque para o banheiro e para nós consumirmos. A gente bebia a mesma água. Então, não tinha laudo. Você sabe como que é um presídio? O presídio não tem nem AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Quanto mais a água vai ser laudada, uma água para preso, não vai. Então, nesse dia eu estava evacuando sangue, estava muito mal. Aí a diretora me desceu pro médico. Aí me medicaram, me deram alguns antibióticos e falaram que ia fazer uma dieta, e essa dieta nunca chegou, porque só vinha a etiqueta. Eu estou resumindo, tá? Para ficar mais breve. Vinha a etiqueta dizendo que era uma dieta, mas era a mesma comida, ou às vezes até pior, a comida que as outras patriotas consumiam, e eu não conseguia comer. E aí foi indo, eu fui ficando debilitada, debilitada. Em meados de fevereiro, eu fiquei internada, eles tiveram que me levar. Eu caí lá na parte dos advogados, onde fica o corrol, lá que eles falam que os presos ficam para aguardar o advogado. Eles me levaram, eu fiquei internada 10 dias. E nesses 10 dias, os 4 dias eu fiquei que eu não levantava da cama, evacuando sangue, só com soro, com traumal. Eu pensei que eu ia morrer lá. E eu imagino o teu filho fora da prisão, desesperado, tentando que um advogado Desesperado. conversasse com você, né? Ele teve que entregar o apartamento, trancar a faculdade, porque é uma faculdade particular, eu tinha condições de pagar a faculdade dele. Eu trabalho para isso, eu trabalhava para isso, né? Uhum. E quem trabalha gera recurso. E aí o que aconteceu? Ele largou tudo, ele foi trabalhar para uma empresa para entregar materiais de construção. Ele
mal dormia, mal comia para ficar próximo de mim. Ele largou tudo, ele fechou a casa de São Paulo e veio, porque a minha família é eu e meu filho. Eu não tenho esposa, eu estou divorciada há muitos anos. Uhum. Enfim, e essa foi a nossa vida lá dentro. É uma vida que algumas policiais eram solidárias com a gente, outras não. Ah, a questão da caneta. Eu gosto muito de escrever. Uhum. Então, a caneta lá e papel para a gente era algo que não existia, Cristina. Não poderia ter, né? E aí, com muito sacrifício, a gente conseguiu uma caneta para poder escrever. Aí as meninas faziam artesanato lá dentro para passar o tempo. Aí eu comecei a tirar da caixinha de suco. Eu até tenho, acho que aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Muita gente diz que escreveu, inclusive, diário, dentro do possível, na caixinha do suco. Ó, esse suco era o que vinha e esse choquinho para nós, tá vendo? Uhum. Ó, eu abria para fazer papel, para a gente escrever. Então, aqui, as pregações do culto, que a gente fazia os cultos lá, os hinos, a gente escrevia nesse papel. Então, a minha cela era a cela do papiro, né? Aí eu desmontava as caixinhas para fazer o papel, para a gente poder escrever, estudar a Bíblia, ou um livro que você pegasse na biblioteca, que demoraram para liberar também isso para nós, para a gente poder ter uma leitura, passar o tempo lá dentro e fazer resumo do livro, enfim. Era uma vida assim, olha, ninguém merece uma vida daquelas. Outra coisa, e fizeram o exame de DNA em nós, né? Uhum. Isso foi. Eu indaguei a policial na época, da Polícia Federal. Ela falou que tinha saído uma determinação, uma portaria no Diário Oficial da obrigatoriedade desse exame. Isso não é verdade. E no dia que nós fomos fazer o exame do DNA, um dia antes, eles fizeram a gente tomar banho de sol, para ficar coradinho, né? Então, assim, E esse após. exame de DNA, os advogados dizem que não pode ser feito sob ameaça, enfim, sob coação. Eu não queria fazer. Ela falou: não, a senhora tem que fazer, porque existe uma portaria. Eu falei: meu advogado não está sabendo, eu não fui informada. Teve duas pessoas que não fizeram lá da ala. O restante, todas nós fizemos o exame de DNA. Porque a Então, pressão foi assim, muito grande, né? foi. Nós estávamos pedindo tratamento psicológico, terapia. Começaram até a liberar, Cristina, mas aí cortaram novamente, porque tudo tinha que fazer vistoria. Quando a gente saía, a gente tinha que ficar nua. Tinha que descer a calcinha, tinha que levantar o sutiã, tinha que agachar. Então, era um momento muito constrangedor. Até eles fizeram um grupo terapêutico lá embaixo, sabe? Tem uma ala da escola lá que fica embaixo das celas, das alas, né? Na verdade. E aí, só que as meninas ficavam constrangidas de abaixar a calcinha, sutiã, umas entravam em choque emocional. Aí eles cortaram. Quer dizer, eles não sabiam o que fazer conosco. Essa era a verdade. A gente não tinha quase banho de sol, então a comida ruim, é, a, a questão de insalubre era muito grande dentro da ala. Eu fiquei com umas pintinhas brancas em todo o corpo. Isso sumiu depois que eu saí, uns 4, 5 meses. Eu acho que é tipo de uma alergia, que você fica no meio úmido Quanto ali e tempo você toma banho ficou lá gelado. na colmeia? 7 meses. Eu fui a última turma a sair. A E, Dilce ainda e quando continuou. veio o alvará de soltura, enfim, a liberdade, tinha uma justificativa por que naquele dia, o que aconteceu de tão extraordinário que finalmente estavam soltando? Nada. Assim como não houve Nada. justificativa para prisão, não houve para libertação. A gente ficou. Eu nem acreditava. Eu achei que eu ia continuar ali, não é?
Eu achei que eu ia continuar ali. E aí, Uma obviamente, que coisa você sai da cadeia quando finalmente liberam, com tornozeleira, com todas aquelas restrições, tendo que se apresentar para juiz uma vez por semana, a vida virada do avesso, sem condições. Eu sei que você está trabalhando, nem todos conseguem, né? Mas sem condições de ter a vida que tinha antes, e ainda com a pressão dos julgamentos virtuais e das condenações. Como é que está a assim. tua situação? Eu estou numa situação, eu estou com a minha saúde muito debilitada, eu fiz biópsia, deu positivo a biópsia do câncer, eu tenho que fazer tratamento, eu estou sem convênio médico, eu perdi, e o SUS aqui em São Paulo não é, para você conseguir vaga, é terrível. O meu filho está trabalhando, mas ele não ganha o suficiente para manter uma casa. O nosso padrão já se foi, esquece. Esquece. Eu estou tentando, é, é, eu estou fazendo busca de novos contratos, enfim. Uhum, Eu sou uma pessoa que sempre trabalhei. Eu tenho 29 anos na área do segmento de engenharia. uhum. Então, eu sou uma pessoa muito conhecida no mercado, tem pessoas tentando ajudar para eu participar de alguns contratos privados, né, na Aham. área de empresas privadas, para eu poder conseguir trabalho, mas está difícil, E o teu porque julgamento ainda não foi marcado? Como é que é a situação processual? não, já fui julgada e Já foi condenada a 17 anos. 17? 17 Quer anos. dizer, tá naquela pressão de a qualquer momento podem te levar de volta para a cadeia. Sim, sim, E foi aquele julgamento virtual em que o réu não é ouvido, foi. o advogado só fala por vídeo. Sim, foi o virtual. Eu fui julgada. Faz mais ou menos, acho que um mês, acho que mais ou menos isso. Aí o meu advogado já entrou com recurso, mas a gente sabe o que vai dar, infelizmente. É porque o recurso é E eu dentro do estou. próprio tribunal, né? Não tem outra instância. Vocês não têm foro privilegiado, mas foram julgados no tribunal incompetente para julgar pessoas sem foro. Então, nós estamos nessa situação, Cristina. E é só um milagre de Deus. Eu estou de pé ainda. Eu estou com. Hoje eu estou, graças a Deus, eu saí com 57 quilos de lá. Hoje eu estou com 63 para 60, 63, 62, às vezes Recuperou um 64. pouquinho do peso. Estou tentando fazer uma alimentação, mas muito debilitada. Eu tenho traumas de bater porta, cadeado, isso aí. Qualquer porta que bate, eu me assusto. Isso é uma coisa que ficou na mente da gente, né? E outras pessoas ficaram com outros traumas, até piores que o meu, É, não, a né? tortura psicológica que vocês foram submetidos E é vou te falar, inacreditável dois mesmo. detalhes. Quando os parlamentares foram lá, eu fui nomeada para representar o plenário do Senado para contar a história. E quando nós descemos, eles não deixaram. Então, o parlamentar que estava lá para fazer entrevista com a gente, ele não conseguiu devido É a impedimento diretora ter mesmo. Isso na Colmeia, quando vocês estavam presas e foram estava lá na visitadas por Companhia, parlamentares. foram vários parlamentares. E um deles foi até proibido de entrar lá. Né? Não sei nem se eu posso falar o nome ou não, se é viável ou Pode, claro não. que pode. Tá. Então, o deputado Nicolas, ele separaram uma pessoa do QG, uma do plenário do Senado, que era eu, e outra do Planalto. Nós descemos e nós íamos dar uma entrevista, contando, relatando todos os fatos. Aí ela ligou para a juíza da vara, e Ela aí houve quem? uma discussão, A diretora da. e nós escutamos. A gente estava numa uma sala de aula que tem grade lá embaixo, na parte de baixo, né, que Uhum. fica do presídio, e aí nós, deixa eu só estar escorregando aqui, nós ficamos e escutamos tudo, a discussão, estava o senador Cleitinho no dia, junto E o deputado com... Nicolas não foi autorizado a conversar com vocês. Não, aí ele foi, se despediu, eu falei rapidamente com ele, enfim. E aí foi essa situação, entendeu? E foram vários parlamentares lá. O que mais ficou mais presente na nossa vida foi o senador Magno Malta, o Sanderson, o Van Hatter também foi várias Uhum. vezes lá, mas depois Deputado. Uhum.
E aí, obviamente, que quando você fala um milagre, também tem o milagre humano, se houver vontade política, que é o projeto de lei da anistia, o do deputado Alexandre Ramagem, que é bem completo sim, e abrange que é o todos os completo. presos e os exilados políticos do Brasil, que são milhares, infelizmente. Regina, lamento muito, obviamente, por isso que vocês estão passando. De fato, numa democracia isso não existe, né? O que a gente vive não é uma democracia, embora tentem falar que é uma democracia relativa para enganar quem está mais distraído, digamos assim, com o noticiário. E eu tenho dito a todos os presos políticos, repito para você, que eu espero viver para ver o abuso de autoridade ser punido severamente no Brasil, conforme já existe lei prevendo punição, e as indenizações pagas, embora dinheiro nenhum vá devolver a vocês o tempo de vida perdido e toda, enfim, toda a sanidade mesmo que roubaram de vocês. Mas fica Com certeza. meu abraço solidário virtual aqui e o desejo de que a justiça volte a existir no Brasil. E eu só queria complementar, Cristina, eu sei que o tempo deve estar curto, eu perdi minha casa. Aí fizeram uma vaquinha virtual para tentar levantar o valor para eu não perder minha casa, mas não consegui. Inclusive, o deputado Nicolas, eu tenho que agradecer muito. É um rapaz assim, eu não tenho palavras para dizer quem é o Nicolas. Assim, é um menino escolhido por Deus, é um menino que tem caráter, é o nosso futuro político da direita no Brasil, eu digo. E ele fez um vídeo que ele ficou solidário com a minha situação. O Nicolas, ele é uma pessoa diferenciada no meio político para nós. Muito diferenciada. Como outros políticos, o Van Hatter também é uma pessoa muito diferenciada. O senador Girão também. Então, assim, mas o Nicolas, ele marcou muito porque ele foi solidário, ele colocou nas redes sociais dele a minha situação para a questão da vaquinha. Não chegou no valor, infelizmente. Eu tive realmente que entregar a casa. Eu tive. E eu tenho que agradecer muito o juiz Ronaldo Tovani, que acreditou, me abriu as portas, me liberou uma residência para eu morar, mesmo tendo que pagar taxas, reformar a casa. Então, eu sou muito grata. Existem pessoas boas ainda, Cristina, porque eu não sabia Sim. o que ia ser da minha vida. As pessoas Eu ia... boas são maioria. Infelizmente, o mal grita mais alto e parece dominar, mas a gente ainda vai sair dessa, eu tenho fé. Então, eu só queria deixar bem claro isso, que Deus, ele não desampara. Ele não desampara o justo. E eu sei que a gente vai ter vitória. Eu sei que algo novo vai acontecer, né? E mesmo com toda a situação, e eu quero também dizer algo que eu esqueci rapidamente. O dia que o ministro Alexandre de Moraes foi até a nossa ala, não se bateu palma para ele, foi para Deus. Inclusive, eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, ó, tá vendo essas mulheres que estão aqui? Nós não se conheciam. Uhum. Uma outra não se conhecia. Nós estávamos aqui num propósito. São mulheres de todo o Brasil que têm profissão, mãe de família, avó, empresária. Nós não cometemos nenhum crime e nós queremos saber por que nós estamos guardadas, presas até agora. Ele não respondeu. Não tem Ele resposta, não. né? Não tem explicação. Então é isso, Cristina. Eu agradeço a oportunidade de estar aí colocando a minha história e confiando em Deus num país melhor. Todos Um nós país melhor, confiamos. Amém. tá ok? Muito obrigada pela entrevista, viu? E boa sorte aí na caminhada. Agradeço também a você que assistiu a entrevista até o fim. Peço que compartilhe esse conteúdo para que a verdade chegue a mais gente e essas pessoas perseguidas, presas injustamente e condenadas sem direito a uma defesa decente num foro adequado, que elas parem de ser difamadas pela militância esquerdista lulista do Brasil. E te convido de novo a entrar para a nossa comunidade de assinantes. Já tirou um minuto do seu tempo para assinar a Gazeta e ver o noticiário com outros olhos? Tenho certeza de que você não vai se arrepender de ficar mais bem informado e de ter argumentos para conseguir conversar com propriedade
com outras pessoas que queiram compreender o que acontece no Brasil. Junte-se a quem quer um Brasil mais próspero e mais feliz, mais honesto, mais justo. O link está na descrição e no QR Code aqui da tela, custa só R$ 1,90 por mês nos 2 primeiros meses. É para você experimentar e, se gostar, claro, continuar conosco. Te espero lá na Gazeta.